futuro milionário e futura milionária. Seja bem-vindo ao canal Mentoria Financeira. Se você caiu de paraquedas neste vídeo, eu te peço agora que curta, compartilhe esse vídeo e se inscreva no canal para que você possa receber mais conteúdos como este sobre análise de fundos imobiliários. Esse vídeo é mais um vídeo da série analisando fundos imobiliários. Então, se você já conhece teu camarada aí ou a sua camarada que gosta de fundos imobiliários, que investe seu dinheiro, já compartilha esse vídeo para que ele possa e ele e ela possam aumentar o nível de consciência sobre como analisar um fundo imobiliário. E aí eu disse milionário e milionária porque pelas métricas que o YouTube me passa, quase 50% de pessoas que me seguem nesse canal e assistem meus vídeos são mulheres. Então, se você do quadro feminino está assistindo esse vídeo aí, gostaria de te conhecer melhor, então comente aqui embaixo, dá um Rope aí, fala, Rope, tô aqui te acompanhando. Isso é muito importante para que eu possa produzir mais conteúdos específicos para você, de uma linguagem que você entenda melhor e que eu possa ainda contribuir com o seu desenvolvimento. Muito obrigado por estar por aqui. Hoje, na análise que vamos fazer sobre fundos imobiliários, a pedido do Pimentel, Eduardo Pimentel, que comentou num vídeo anterior, vamos falar sobre o HGLG 11, Fundo Imobiliário de Galpões Logísticos. Mas será mesmo que ele é só de galpão logístico? Então, fica comigo até o final desse vídeo, que você vai ver toda a análise do relatório gerencial, tudo sobre o HGLG 11, e aí você vai poder decidir se você vai investir nesse fundo imobiliário ou não. Então, vem comigo para a tela. Então vamos lá, milionários. HGLG 11, analisando aí pelo site Funds Explorer. Então eu sempre uso aí o Funds Explorer e o Status Invest. Então já fica uma recomendação aí para você que chegou novo nesse canal. Lembrando que isso aqui não é recomendação nem de compra nem de venda de ativos, beleza? Então vamos analisar aqui o HGLG 11, fundo logístico. E aí a gente vai entender até o final desse vídeo se realmente ele é um fundo só logístico, né? O que tem acontecido com ele. E aí, vamos começar aqui pela nossa análise, liquidez média diária, 6,5 milhões, ou seja, pelo balanço dos últimos 30 dias aí, ele negociou em média 6,5 milhões de reais aí em cotas, entre pessoas comprando e vendendo esse ativo. E aí, o que isso significa e qual é a prática que isso tem pra gente, que eu oriento aí o pessoal que faz o método FDD, que é fazer dinheiro dormindo. Eu tenho esse método. E aí, se você quer aprender mais sobre análise de fundos imobiliários, se você quer saber como analisar melhor um relatório gerencial, comente aqui embaixo FDD, que eu te mando o link da lista de espera para o próximo curso, para a próxima turma do método. Então, 6,5 milhões significa o seguinte: você tem um terreno, imagina que você tenha um terreno aí de 200 mil reais. E aí você queira vender esse terreno por 200 mil. Você acha que hoje você conseguiria vender esse terreno? Talvez não, né? Por quê? Porque a liquidez do terreno fica muito difícil. A liquidez é a capacidade que um ativo tem de se tornar em dinheiro. A liquidez de um terreno é muito difícil. Ainda que você tenha uma casa na praia e ela vale a 500 mil reais e você queira amanhã 300 mil reais nela, vai ser difícil você vender, porque é difícil você ter alguém que tenha 300 mil reais assim, ó, tum, para dar. Você vai ter que contratar uma corretora, vai ter que anunciar, é difícil. Então, hoje, se você tivesse, por exemplo, 1 milhão de reais investido em HGLG 11, com certeza você apertaria o botão ali, você conseguiria vender ali seu 1 milhão de cota, porque ele negocia 6,5 milhões por dia. Então, tu clicaria ali, isso se transformaria em dinheiro muito rápido para você. E aí, o preço hoje da cota que eu estou gravando esse vídeo tá R$ 160,78. Então, o seu último rendimento aí pagou R$ 1,10, o que representou nos últimos 12 meses 7,65% de dividend yield. Então, se você tivesse aí mais ou menos aí investido R$ 160,78, você teria 7,65% de dividend yield durante todo o ano. E a gente consegue ver aqui, ó, o patrimônio líquido. Para quem é meu aluno do método e quem me acompanha há mais tempo aqui no YouTube, sabe que eu gosto de fundos com mais de 1 bi. É impeditivo investir em fundos com menos de 1 bi? Não, não é impeditivo, mas já tem um pontinho a menos ali. Por quê? O que é um patrimônio líquido? É o ativo menos o passivo. Então, é tudo que você tem menos tudo que você deve. Então, pensando no que você tem carro, você tem casa, você tem um apartamento, tem uma casa de praia. Imagina que você venda tudo isso. E aí pegue todo esse dinheiro e pague os empréstimos, pague as pessoas que você deve, pague a conta de luz, a conta de água do mês ali. Pagou todas as suas contas, cartão de crédito.
E aí, quanto que sobra na sua mão? O que sobrar na sua mão é patrimônio líquido. Então, se o fundo, né, vender todos os ativos que compõem esse fundo, todos os galpões logísticos, todos os ativos que ele tem, ainda sobra 5,3 bilhões de reais. Então, já é um ponto positivo aqui para o HGL de G11. Lembrando mais uma vez que isso não é recomendação nem de compra nem de venda de ativo. Então, o valor patrimonial dele, do fundo, é R$ 157,06. Então, se você pegasse todo o seu patrimônio e dividisse com todos os cotistas, daria R$ 157,06 para cada um, para cada cota. Então, hoje, ele negocia mais caro do que o seu valor patrimonial, 1,04. Lembrando que, para fundos de tijolo, isso não se aplica com tanta veemência como em fundos de papéis. Porque o tijolo ele é revisto ali periodicamente. Então, na próxima revisão que o fundo imobiliário tiver, pode ser que esse valor aqui, pode ser que tenha valorizado ali os ativos, né, os imóveis físicos, e esse P sobre VP diminua, pode ir para 1, por exemplo. Então, é uma métrica assim que tu olha, sim, o fundo tá caro. Mas, canso de repetir isso aqui, não significa que o caro é ruim e o barato é bom. Muito pelo contrário, né? Tem que analisar ponto a ponto. Vê, uma bolsa da Louis Vuitton é cara, mas é uma bolsa boa, certo? Até aqui muito bem. Vamos descendo e aqui vem aqui, ó. Se você tivesse investido no último mês, você teria aí R$ 1,10. Nos últimos 3 meses, R$ 2,20. Nos últimos 6 meses, R$ 5,50. E nos últimos 12 meses, R$ 12,50. Ou seja, em cima daquele valor lá, tu teria ganhado aí R$ 12,50. E se tu investisse desde o IPO, comparação uma cota só desde o IPO, hoje você já teria R$ 94,35. E aqui vem os históricos dos dividendos. Então você pode ver que a partir do registro aqui de 2019, ele pagou todos os meses, inclusive, olha aqui, na pandemia. E aí, vamos botar aqui, ó, o mês crítico da pandemia, ó, mês 3 de 2020, ele continuou pagando esses 78 centavos. E aí, quando todo mundo perdia emprego, todo mundo desesperado, quem investiu em fundos imobiliários continuava recebendo normalmente aqui, ó, os seus dividendos. É claro que teve um mês aqui que baixou e tal, mas continuou pagando aqui seus dividendos, não deixou de receber ali dos fundos imobiliários, mesmo na pandemia. E aí, desse ano, se você tivesse investido aí 50 mil em HGLG11, nos últimos 12 meses, a poupança te daria 53 mil e o fundo 54.498 reais. Então, 3 mil reais seria só de dividendos e 623 reais aí, mais ou menos, de valorização da cota. E aqui a gente consegue ver o valor patrimonial do fundo. E aí, ó, o valor patrimonial em ascendente, isso é muito bom, certo? Quanto mais esse valor patrimonial aqui subir, melhor. A ideia é essa aqui mesmo, que esteja subindo cada vez mais. Muito bem, aqui a gente vê os ativos, são 24 ativos distribuídos em 5 estados. E aqui no mapa, se tu abrir aqui, ó, vamos ver se vai abrir. Você consegue ver, ó, as cidades que são distribuídos. E a gente vê aqui, ó, em Pernambuco, né, na 060. E aqui tu consegue abrir aqui, ó, 21. Tem 2 no Rio de Janeiro, 2 em Belo Horizonte, 3 aqui em São Paulo. E aí você consegue ter uma ideia melhor do fundo. Beleza? E aqui tem os endereços. Se você quiser ver aqui, ó, ir lá visitar o galpão logístico para você entender melhor. Você consegue ver todos os fundos aqui. Muito bem, passando aqui para o status invest, que dá uns detalhezinhos a mais. A gente consegue ver aqui os valores a pagar do fundo, o caixa que ele tem. A ideia de fundos imobiliários não é ter tanto caixa assim, certo? Porque é dinheiro parado. E aí a gente investe para esse dinheiro estar dando mais lucro, mais e mais lucro. Tem que ter um caixazinho sim para caso de emergência e tal. Mas a ideia não é ficar com um caixa muito robusto. E aqui em cima, no status de invest, você consegue ver aqui ó, o patrimônio, quanto que ele tem em caixa hoje. Então, o valor de caixa hoje dele aqui é 80 bilhões 945.057, que representa aí 1,53% do valor em caixa. Tá bom. É um valor bom. Muito bem. Aqui você consegue ver o patrimônio líquido, a ascensão dele aqui também, ó, desde 2019. Então, o patrimônio líquido dele aqui é 955 milhões 490 mil. Depois, em 2019, já foi para 1 bi. Lembra que eu falei que eu gosto de mais de 1 bi? Aqui já está em 2, 3, 4 e 5 bilhões aqui, ó. Então, você consegue ver também que todo o relatório aqui, ó, do fundo. Muito bem. Os valores a receber. Então, quanto que tem de receber de aluguel, quanto que tem de receber de outras situações e de venda. E aqui, ó, então tem bastante dinheiro para ele receber em 2024 ainda. E agora vamos passar aqui para o relatório gerencial. E aí, vamos lá desde cima do relatório gerencial do fundo. E aí, lembrando aqui, ó, já gravei um vídeo. Se você não assistiu ainda, eu falo sobre a venda
do HGLG11, né, e de todos os outros fundos do Credit Suisse para Pátria agora. Vou deixar aqui, ó, um cardzinho, aqui em cima mais ou menos. E aí você clica aí se você não assistiu esse vídeo ainda. Lá, inclusive, nesse vídeo, eu explico o que é um fundo imobiliário. Você que caiu aí de paraquedas no vídeo e não tá sabendo nem o que é um fundo imobiliário, clica aqui e já assista esse vídeo no card. E aqui vem aqui, ó, os comentários dos gestores. Aqui a gente pode ver a cota do valor de mercado, R$ 166, quando foi fechado aqui, a cota patrimonial 157. E aqui, ó, a gente consegue ver aqui um dado importante, que é a vacância física e a vacância financeira. Então, o que é vacância, né? É o espaço vago. E aí eu dou sempre esse exemplo, imagina aí que você tem um prédio de 100 apartamentos. E nesses 100 apartamentos você tem 10, um prédio com 100 apartamentos. Aí você tem 10 apartamentos vagos. Desses 100, 90 estão alugados e 10 estão vagos. Então, você tem uma vacância física de 10%. E aí, no caso aqui, o fundo tem 6,9% de vacância física. E o que é vacância financeira? Quer dizer que o fundo está ocupado, aquele espaço está ocupado, mas não está recebendo dinheiro por algum motivo. Então, digamos aí que você tenha 100 apartamentos, é, um apartamento com 100 prédios, um prédio com 100 apartamentos, e aí tem 10 apartamentos vagos. Só que na verdade estão desses 10 ocupados, mas 10 deles não estão pagando. Então você tem uma vacância financeira de 10%. Vacância física, zero, e vacância financeira 10%. Ou seja, ele está ocupado, mas não está pagando. E aqui vem os comentários do gestor, que é muito importante você ler. Não custa nada aí, são quantas folhas aqui? São 15, 16, 17 folhas, 16 folhas. Isso aqui você lê aí em meia hora, você consegue ler o relatório gerencial, até porque o fundo é teu, certo? Você é o dono desses galpões logísticos, então o fundo ali trabalha para você, é importante você ler e entenda o que está acontecendo. E aqui, ó, vou ler rapidamente aqui só o primeiro parágrafo para você entender. Então, como o gestor aqui diz que no mês de abril o fundo apurou uma receita total de 42,6 milhões, ou seja, R$ 1,26 por cota, o que levou a um resultado de 35,9 milhões, R$ 1,07 por cota. Então, neste mês, não houve impacto extraordinário decorrente da venda de imóveis no resultado do fundo. O destaque do mês foi o recebimento do aluguel trimestral da Volkswagen, lá do HGLG Vinhedo, no valor de 11,7 milhões. Ou seja, deu 35 centavos aí por cota. O rendimento foi anunciado de 1,10 por cota, que será pago no dia 15 de maio. E aqui vem falando tudo aqui sobre os objetivos, fala sobre a assembleia, o comercial, as locações e expansões do fundo, as reduções e devoluções, a técnico, assembleia, apresentação anual. Muito bem. E aqui vamos lá, para a composição do resultado. Isso aqui é importante. Então, em abril de 2024. E aí, a receita total, 37,66, 37 milhões, 66,2 mil e 216 reais. Então, foi maior do que de março. Tá vendo? E aqui, ó, rendimentos imobiliários, 5 milhões. E aqui outras receitas e correções monetárias. Aí quando vem aqui, ó, entre parênteses, é porque é desconto, tá? É negativo. Ó, igual aqui, ó. É despesa financeira, tá entre parênteses, é que saiu. Beleza? É negativo. Então, imposto de renda sobre ganho de capital, por quê? O fundo imobiliário, e aí pode ser novidade para você, ele não investe mais só em fundo logístico, mas também investe agora em outros fundos. E aí, quando você vende uma cota de um fundo com lucro, você tem que pagar imposto de renda, né? Sobre o ganho de capital, que é 20%, beleza? Então, ele nessa rotação da carteira, nesse compra e venda de fundos imobiliários, ele pagou aqui, ó, 3.735 milhões aí de. É, não, 3.735 mil, tá? É normal aqui, não tá em milhões, não. 3.735 mil reais aí em ganho de capital. No mês de março foi menos. Então, o total da receita aí, entre entradas aqui, diminuindo esses gastos aqui, deu 42 milhões 659 mil 975 reais. E aí, descontando a despesa financeira, despesas de imobiliárias e as despesas operacionais, e aí no total de despesa deu 6 milhões 665 mil. Então, ou seja, diminuindo o total dos ganhos aqui, menos as despesas, dá um resultado aí de 35.994 reais. E aí o rendimento anunciado foi de 37. Ou seja, ele pagou mais do que ele recebeu, porque dinheiro em caixa. E aí dividiu isso aí entre o total de cotas, que é 3.737 mil cotas aí. E aqui vem a receita da alocação, como é que foi a competência dele, os valores em reais e o caixa aqui. Muito bem. Aí aqui vem um panorama, né? O resultado do fundo por cota. Em maio de 2023 ele pagou 1,10, em junho 1,50, em julho 1,10, 1,10, 1,10, 1,10 é a média aí que ele costuma pagar. Beleza? Então aí que vem as despesas operacionais.
as receitas financeiras, despesas imobiliárias, ganhos de capital, que são esses que eu estou te falando. Ganho de capital, quando vocês veem aqui, é a compra e venda de fundos imobiliários, de outros fundos. Isso aqui já é uma novidade para você nesse vídeo, né? Que muitos têm em mente aí que o HGLG é só fundo logístico, e isso aí já é uma nova tendência no mercado. O fundo não só investir ali no ticket dele, né? Vamos dizer assim, no temático, né? A gente chama de fundo temático, é fundo de galpões logístico. Mas aí também tem outros fundos, investe em CDI, então investe em outras coisas até para aumentar a diversificação. E isso aí é muito bom. E a gente vê aqui uma ascensão aqui ó, desde março de 2011, que é a ascensão aqui ó, dos rendimentos do HGLG11, como é que ele veio subindo até março de 2024. E aí vem um comparativo aqui com o ganho de capital, com os rendimentos CDI bruto, e aí ó, com o rendimento do IFIX, que é um índice que mede os fundos imobiliários. Então a gente vê aí como que o HGLG performou muito melhor do que até o índice, né, do IFIX. Aqui a gente vê os volumes financeiros e os números de cotistas. Então a gente pode ver que cada vez que passa, cada vez que passa aí, ó, o fundo ele adere mais investidores aí. Então em março de 2023 eram 353.299 cotistas e agora são 470 mil. Aí descendo a composição do patrimônio líquido. Então de imóveis aí em milhões, 4 milhões 843 mil só de imóveis, aí outros fundos imobiliários, 384 milhões, em CRIs, 204 milhões, em LCI, 477, renda fixa, outros, e parcelas de aquisições, aí o patrimônio líquido aí se torna aí 5 bilhões, 307 milhões. Beleza? Aí a gente consegue ver aqui, ó, também nesse quadro, essa representação aqui. E aqui a gente vê um detalhamento de aquisições do fundo. Aqui os ativos imobiliários, distribuídos aí por São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, lá no Nordeste, Santa Catarina. E a gente consegue ver aí cada fundo, quanto que ele representa nessa receita total do fundo. Aqui a gente vê a evolução da vacância, lembra que eu falei que é espaço vazio? Então, quanto mais, vamos dizer assim, diminuir essa porcentagem, melhor. E a gente vê essa diminuição. Aqui a gente pode ver, por exemplo, os vencimentos dos contratos. Isso aqui é muito importante. 10% dos contratos vencem esse ano, 13% em 2025, 9% em 2026, 15% em 2027 e mais da metade dos contratos vence em 2028 para lá. Isso é muito bom, que quanto mais para lá vence os contratos, melhor, porque tu sabe que é garantido desses rendimentos. E o revisional, né, que vai revisar 50% desses contratos. A gente vai revisionar esse ano, 11% em 2025, 2026 9%, e 17% mais 2028. Isso aqui também é bom, porque quando revisa, né, pode atualizar aí com o mercado e a gente ganhar mais dinheiro. E aqui a gente vê os reajuste, IPCA 83% e GPM 15,5% e outros 1,2%. IPCA é regulado aí, ele é revisado em cima da inflação, isso é importantíssimo, porque vai ganhar acima da inflação. Essa é a nossa meta sempre, né? Não estou dizendo que o GPM é ruim, o CDI é ruim, não é isso. Mas a gente costuma gostar mais de estar atrelado ao IPCA, porque o que destrói o nosso poder de compra da nossa moeda é o IPCA. Então, se o fundo ele performa o IPCA a mais, ou seja, a gente está ganhando mais do que a inflação, que é o nosso objetivo, beleza? Aqui vem os tipos de contrato típicos e atípicos. Então, se você quer uma aula específica aí sobre contratos típico e atípico, te peço que comente aqui embaixo e eu posso preparar uma aula especificamente para você explicando qual é a diferença dos contratos típicos e atípicos. Aqui a gente vê as classificações dos ativos, então 22% é em AAA, que são os melhores, né? Os melhores imobiliários aí, melhores empreendimentos, classe altas. E aí 53% dele está entre A e B. E aí, quanto mais, né? Para lá, a letra A, B, C, D, a qualidade do ativo é pior, né? Mas aí 22% dele está aqui em alta classe aí dos ativos. Aqui a gente vê a dívida dele, então que a gente chama de alavancagem, né? Então, quanto menor a porcentagem de alavancagem, melhor. Alavancagem em empréstimos, por exemplo, são dívidas do fundo. Então, ó, de 2024 aqui, ó, a 2034, vai caindo essa alavancagem, e isso é muito bom. Cada ano que passa, o fundo diminui as suas dívidas. Isso é interessante. E aqui a gente vê as amortizações do saldo. E aí depois vai vir os ativos, as obras de desenvolvimento, que é muito importante. Vem alguns gráficos aqui, curva de avanço físico-financeiro, que vale a pena você dar uma olhada depois. E aí voltando lá pro status de invest,
A gente vai dar mais uma olhada aqui na carteira para gente terminar o vídeo de hoje. E aí eu já te peço aí para você comentar aqui embaixo qual é a sugestão para o próximo vídeo, qual é o outro fundo que você gostaria que eu analisasse. Então vamos ver aqui, ó, o portfólio do HGLG11, e aí a gente pode ver aqui os imóveis que a gente já tinha visto lá no relatório gerencial e também lá no Funds Explorer. Aqui estão todos os ativos. E a gente vê um resumo aqui dos vencimentos de contrato, que a gente acabou de ver lá também, tá vendo? É, acima de 36 meses aqui são 59%, e a gente vê aqui até 3 meses, até um ano, de quanto ele vence. E aqui, ó, os indexadores do contrato, ou seja, mais de 83% dos contratos são atrelados ao IPCA, que é bom, que a gente vai ganhar acima da inflação. Então eu prefiro particularmente IPCA do que o GPM. E aqui a gente vê distribuição por estados, por exemplo, né? 30% aqui está em São Paulo, aí Minas Gerais, Santa Catarina, Rio de Janeiro. E a gente vê aqui esses que são os portfólios físicos, né? E aqui a gente vê os outros fundos imobiliários que o HGLG investe. Então, dentro da carteira do HGLG, tem um LGCP, tem um FIB, e aí vem aqui, ó, todas as especificações, ó, imóveis industriais, shopping, o SPVJ11, fundo de desenvolvimento PNDL11, aqui ó, outro fundo logístico, XPLG11, HLOG11, são fundos logísticos, BTLG11, fundo logístico, aqui são fundos logísticos. E a gente pode ver outros aqui também, ó, imóveis industriais, fundo de papel aqui, ó, VRTA11, o RBR11, L, e o fundo de papel aqui também, KNHY11. O que que isso é bom, né? É bom quando tu investe também, quando o fundo investe em outros fundos, que ele te dá a oportunidade de você estar participando, mesmo que indiretamente, de fundos que são específicos só para investidores qualificados. Então, se você não tem R$ 1 milhão na tua carteira ainda, você não pode comprar um fundo, por exemplo, que é específico para investidor qualificado. E aí você compra ele indiretamente. A partir do momento que você compra o HGLG11 e dentro da sua carteira tem um fundo que só investidor qualificado pode, aí automaticamente esse fundo também é seu. Então é uma forma de você se expor aí a esse tipo de mercado que a gente não pode, né, que talvez você não possa se você não for um investidor qualificado. E aqui a relação por segmento. Então, dos imóveis aí são industriais e logísticos, temos os shoppings, fundos de desenvolvimento e papéis. Dentro dessa carteira de fundos do HGLG11, né? Os outros fundos que ele investe. 77% aí são imóveis industriais e logísticos. Alguns são 9% são shoppings, outros são fundos de desenvolvimento, que representa 8,45%, e também fundos de papéis. E aí, outros ativos que ele tem, né? Os financeiros, o LCI, o CRI, que você pode acompanhar aqui, e algumas ações relacionadas aí ao fundo imobiliário. Bem, pessoal, por aqui a gente encerra esse vídeo de hoje. Espero você ter gostado. Mais uma vez, te convido a curtir e compartilhar esse vídeo se você gostou. Deixe seu comentário aqui sobre sugestão sobre o próximo fundo imobiliário que você quer que eu analise aqui nesse canal. Te espero no próximo vídeo. Deus te abençoe e até mais.